Eu quero contar uma coisa para você. O meu maior medo quando nós lançávamos as primeiras aulas do Novo Testamento era que os alunos achassem as classes, as aulas profundas demais e tivessem dificuldade para compreender os assuntos teológicos tão complexos. Mas, para a honra e glória de Deus, qual foi a minha surpresa quando entrei na plataforma e me deparei com os seguintes comentários. Aliás, deixe-me ler alguns para você que eu tenho aqui no meu celular. Preste atenção nesse aqui. Um comentário de Arlete. Sinto-me privilegiada pela oportunidade de aprender através desse curso sobre Deus que nunca imaginei. Obrigada, professor Rodrigo, pela oportunidade. Olha mais esse aqui. A Jeane comentou, sempre aprendo com o curso A Bíblia Comentada. Parabéns em especial ao Dr. Rodrigo e a toda a sua equipe, que são nota 10. Glória a Deus por isso. São muitos os comentários, mas eu acho que já deu para você perceber que os alunos não só entenderam o conteúdo, como estão aproveitando a plataforma ao máximo. E você? Você também pode participar dessa experiência. Então clique no link abaixo e acesse o nosso site. Faça isso agora mesmo. Eu tenho uma imensidão de informação bíblica para compartilhar com você. A Elisângela perguntou aqui se é pecado questionar a Deus. Não! A gente até falou isso um pouco, né? Elisângela? Isso. Não, Elisângela, de jeito nenhum. Inclusive tem um texto do profeta Isaías em que Deus diz assim, olha, vinde pois e arrazoemos. E a tradução da Bíblia, a Mensagem, que é do Eugene Peterson, ele faz uma tradução contemporânea, ele traduz o vinde pois e arrazoemos com senta aqui, vamos conversar. Eu acho isso bonito, né? O Deus não é melindroso. Deus não tem problema nenhum que a gente discorde dele. Deus não tem problema nenhum, inclusive, que ele seja negado, né? Tem gente que nem acredita nele. Ele tá de boa, faz o sol nascer sobre justos e injustos, faz chuva, dá saúde. Imagina se Deus recolhesse o oxigênio de todo mundo que não acredita nele. Ia ser muito engraçado, né? Mas assim, e também quando Saulo de Tarso é encontrado por Jesus ali na estrada, caminho de Damasco, Jesus se revela a ele e diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? É uma pergunta muito interessante, né? E aí? Quais são suas razões? Quais são seus argumentos? O que está pegando? Diz aí, vamos debater. Né? No próprio Jardim do Éden, Deus pergunta para Adão, onde estás? E esse onde estás, você acha que Deus estava brincando de esconde-esconde com Adão e procurou ele lá no jardim, não achou? Falou, Adão, aparece aí que eu não te achei. Não, é uma pergunta do tipo, Adão, e aí, onde você foi parar, Adão? Cadê aquele cara que eu criei? Quem é esse que está aí agora? Sabe, Deus é um Deus perguntador e ele gosta de ouvir perguntas também. Não é pecado questionar a Deus, não. Aqui foi. Ed, é contigo aí. Quer falar daquela outra polêmica que a gente Qual? tá começando sobre aquele texto, aquela tua explicação do texto, do jogo lá e tal, que o pessoal tá não quero falar daquilo não, aquilo eu quero que esqueçam, né? Porque botaram palavras na minha boca, eu nunca falei aquilo, eu já tentei explicar N vezes o que eu falei sobre a mulher samaritana, mas quanto mais explica, piora. Mas eu tenho um sermão, inclusive, quem quiser entender o que eu falei. O título do sermão que deu polêmica foi o Deus Promíscuo. Não, mas para entender, você fez um outro explicando? Outro vídeo? Não fiz explicando. Eu já perdi a conta de quantas vezes, Vilela, eu falei sobre isso daí. Vou falar de novo, né? Eu não queria falar, mas acho que agora que a gente já começou a falar, né? Mas não precisa. Não, de boa. Tá. Porque eu acho interessante isso, como o nosso debate ele vai se empobrecendo, porque as pessoas não pensam. Elas não têm 5 minutos para prestar atenção numa coisa. Elas querem ler lá um Twitter, elas querem ler um textinho do feed e pronto, ou só a manchete, né? Mas não pensam. Mas olha que bonito esse raciocínio, que não é meu. É do Jack Miles, que escreveu Cristo, uma crise na história de Deus. Tá. Né? O Jack Miles é um teólogo jesuíta, ele era da ordem jesuíta e ele deixou a ordem religiosa e é um teólogo
E por que ele colocou que o Cristo foi uma crise? O primeiro livro dele foi Deus, uma biografia, Tá. em que ele se propõe a analisar o Velho Testamento como literatura. Ele diz, não vou falar como religioso, eu vou analisar esse Deus aí como personagem. Entendi. Como se eu estivesse lendo Shakespeare, analisando Rei Lear. Beleza? Então eu vou analisar Deus, esse tal de Yahvé aí e tal. Tá. Então ele escreve o primeiro livro, Deus, uma biografia. E o segundo livro é Cristo, uma crise na história de Deus. Porque ele diz o seguinte, que o Cristo, ele buga o Deus do Velho Testamento. Tanto que a discussão da teologia é o Deus que Jesus chamava de Pai é o mesmo Yahvé lá do Velho Testamento. Essa discussão está até hoje aí. E aí ele diz que Jesus nos obriga a repensar uma série de coisas a respeito, inclusive, do Velho Testamento. E um exemplo que ele dá, que eu achei muito bonito, ele diz o seguinte, que no Velho Testamento, Deus era o marido e Israel era a esposa. E Israel corria atrás dos seus namorados, os Baalins, os ídolos, Sim. que era uma forma de fazer a metáfora entre o adultério e a idolatria. Né? Israel comete adultério com seus amantes, e isto é, troca Deus pelos ídolos. Então, no Velho Testamento, Israel era promíscua e Deus era fiel. Tá. Quando chega no Novo Testamento, Jesus é rejeitado como Messias porque ele é acusado de ser ele o promíscuo. Por quê? Porque ele vai com o romano, com o Ciro Fenício. Nesse sentido. Entendi. Ele vai com o samaritano. Jesus, a esposa diz assim, ei, pera um pouquinho, o Messias é só nosso marido, e você está tendo amantes aí, que papo é esse de você se dar bem com o romano, com fenício? Não. E um dos exemplos que o Jack Miles dá é quando Jesus encontra com a mulher samaritana e o povo diz assim, não, você não pode falar com samaritano. Samaritano é outro povo, você é nosso só. E aí Jesus está dizendo, olha, vocês não estão entendendo que Israel é exclusivamente de Deus. Não pode correr atrás de ídolos. Mas Deus não é exclusivamente de Israel. Deus é de todos os povos. E quando está se discutindo a ideia de um Deus promíscuo, a conversa de Jesus com a mulher samaritana, que ele diz, eu vou te dar uma água viva, a tradução desse texto, ou a água viva, é uma água a jorrar, é um jorro. Como uma fonte, uma fonte, inclusive que em João 7, essa água a jorrar é o Espírito Santo, rios de água viva que fluem do interior. E Jesus diz, olha, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Tá, eu estou lendo João 4 à luz de João 7. E eu disse no sermão que a mulher poderia ter entendido que Jesus estaria falando, eu tenho uma água para te dar, maliciosamente. Porque não era esperado que um homem estivesse conversando com uma mulher na beira do poço. Não? Não, de jeito nenhum. Ah, é? Tinha esse poço não é lugar de homem. De homem ou de mulher? Ah, só de mulheres. Poço é lugar de mulher, é a mulher que vai buscar água. Entendi. Então, o poço é o lugar onde as mulheres se encontram, confabulam, é o lugar da privacidade feminina. Entendi. A presença de um homem ali já é estranha. Um homem abordando uma mulher é estranha. Um judeu abordando uma mulher samaritana é estranho. E um judeu abordando uma mulher que já teve 4 e está no 5º casamento é mais estranho ainda. Então, tudo ali sugere que aquela mulher está interpretando esse cara. Ele tá atravessando uma barreira moral e ele está com malícia para cima de mim. E ela poderia ter interpretado dessa maneira até que ele pergunta para ela, onde está teu marido? E ele diz, 5 maridos, 4 maridos você teve e o que tens agora não é teu. E ela diz, opa, eu tô com um profeta.
Eu não estou com um cara me chavecando, eu estou com um profeta. Entendi. Então eu disse que ela poderia ter interpretado que Jesus estaria oferecendo o sêmen dele para ela, numa conversa maliciosa, mas eu jamais cometeria a loucura de dizer que Jesus ofereceu o sêmen para ela, até porque é claro na Bíblia Sagrada que essa fonte a jorrar é o Espírito Santo, à luz de João capítulo 7, né? Eu não sou... Estava dando só um contexto histórico. Eu estava contextualizando a ideia de um Deus promíscuo e querendo ensinar para a minha comunidade que nós, cristãos, protestantes, evangélicos, não temos o monopólio de Deus. Que nós somos um povo exclusivo de Deus, mas Deus não é exclusivo nosso. E eu usei o conceito da promiscuidade para dizer que... E aí deu ruim. A palavra é muito forte, eu entendo. É que forte. O pessoal já vai para outro Só que caminho. aí colocaram palavras na minha boca que eu disse que Jesus ofereceu. Eu jamais teria dito isso. Nunca claro, disse e jamais teria dito. Está muito claro no que você disse. Não tem nenhum espaço para isso, inclusive. Está muito claro para quem quer entender. Mas no debate público, Vilela, a gente não lida apenas com a falta de entendimento e com a ignorância, a gente lida também com a desonestidade intelectual e a má fé. Com certeza. Né? Então isso é que acontece. Mas é tudo isso aí, eu me meto nessas confusões e... Parou ou tá sujeito ainda? Não, estou sujeito ainda. Não tem como, né? Eu acho que é... Quando você se dispõe a falar de alguns assuntos, com certeza você vai e eu não consigo terreno, repetir cartilha. Eu não consigo, porque a vida me coloca diante de dilemas e de questões que não é na cartilha que você resolve. Você tem que entrar no drama humano e buscar novas respostas. E é bonito. E agora tem inteligência artificial também, né? Nem vamos entrar nesse assunto, senão vai dar mais uma hora. Mas você pega... E a Bíblia, como palavra de Deus e palavra viva, é uma fonte inesgotável. Daqui a 100 anos, se houver mundo, nós vamos ler a Bíblia, nós vamos encontrar coisas na Bíblia que só daqui a 100 anos a gente vai conseguir encontrar. Com certeza. Elas estão lá, mas a gente não consegue ver, porque o nosso universo de conhecimento e a nossa realidade não nos interpela para a gente ir lá buscar. Mas daqui a 100 anos, ela vai responder perguntas que estarão sendo feitas daqui a 100 anos, mas não estão sendo feitas hoje. De modo que, se eu acredito nisso daqui a 100 anos, eu tenho que acreditar que hoje eu vou encontrar na Bíblia coisas que em 1700 os caras não encontraram, que no ano 400 eles não encontraram, que em 1900 e hoje eu estou encontrando as minhas. Então a Bíblia é viva e nós também somos vivos. E nós não seguimos a Bíblia, nós seguimos a Jesus. Amém.